2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Feche os seus olhos, apresente tua fome e tua sede a Deus agora. Eu não sei se foi possível para alguém hoje não ter sentido a presença de Deus até o momento, mas se isso aconteceu com você, por favor, se volte agora aos céus. Diga ao Pai exatamente o que você veio buscar aqui nessa noite. Esse é o momento que a gente, mais do que dizer Deus, usa o pregador, a gente diz: Deus, fala comigo. Deus, toca o meu espírito, porque o Senhor sabe aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso ouvir neste lugar. Então, por favor, fale com Deus agora. Pai, Tu sabes das minhas necessidades. Tu sabes do que eu preciso, Deus. Tu sabes daquilo que eu necessito de Ti nessa noite. Eu estou inteiramente dependente de Ti neste momento, Pai. Dependo de Ti de uma forma como talvez nunca antes, para que o Senhor me use nesta noite para falar com a Tua igreja, Pai. Eis aqui o Teu povo, eis aqui a Tua palavra, Pai. Eis aqui o Teu vaso, Deus. Enche-nos nessa noite. Faça-nos compreender a Tua palavra enquanto somos cheios da Tua glória. Nós pedimos, ó Deus, pela Tua presença manifestada neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. O texto que nós lemos em 2 Coríntios 3,18, a Bíblia vai dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto é importantíssimo, porque no contexto dele, Paulo cita Moisés. Ele cita o fato de que Moisés usava um véu em seu rosto, para parecer aos homens que ele brilhava o tempo inteiro. A Bíblia diz que os encontros de Deus com Moisés eram tão intensos que Moisés saía dali, e por um período de tempo que não sabemos qual, o rosto de Moisés brilhava. Acredito eu que não era um período muito prolongado, mas talvez uma questão de horas, ou de uma hora, ou de alguns minutos, quem sabe. Mas era tempo suficiente para Moisés sair do lugar de onde ele estava adorando e ir no meio do povo e ser visto com o rosto brilhando. Mas com o tempo Moisés começa a perceber que o povo respeitava ele muito mais quando ele estava brilhando do que quando ele parava de brilhar. Então Moisés cria um brilho artificial, que na verdade nada mais era do que a fantasia, a lenda de que ele brilhava o tempo todo. E como ele fazia isso? Quando ele saía da presença de Deus, a Bíblia diz que ele tirava o véu, deixava as pessoas verem o rosto dele brilhando por alguns minutos, e na sequência, antes que o brilho apagasse, Moisés cobria o rosto, porque assim não tinha como as pessoas saberem que o brilho dele apagou. E ele passava a fantasia de ainda estar aceso, de ainda estar cheio da glória, quando na verdade aquilo era transitório e já havia acabado. Lembremos que Moisés viveu na antiga aliança em um tempo que o Espírito de Deus não morava nas pessoas. Ele vinha sobre elas em momentos específicos e se retirava delas. Mas Moisés cria a fantasia no povo de que ele tinha o Espírito de Deus 24 horas nele. E o povo acredita nisso. De modo que com o passar do tempo cria-se até uma seita disso. Que no livro de Jeremias vai combater os profetas que profetizavam com véu no rosto para enganar o povo, alegando que brilhavam. Então, depois de citar tudo isso, em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo chega no final dessa narrativa que ele usa em cerca de 7 versículos. E no versículo 18 ele diz: nós, porém,
quando a gente fala aqui de gramática simples de português, quando eu coloco mas, quando eu coloco porém, quando eu coloco um contudo em qualquer frase, eu estou falando que o que eu vou dizer a partir de agora é mais importante do que tudo que eu disse antes. Se você vai para a história de Naamã, a Bíblia vai dizer, e era Naamã um grande general, por meio deles Deus deu grandes vitórias ao rei da Síria, porém era leproso. O porém aqui coloca em ênfase o que vem depois e anula em prioridade tudo o que veio antes. Paulo está citando tudo aquilo que Moisés fez, e que apesar de ser Moisés, estamos falando de Moisés, o homem que falava face a face com Deus, mas Paulo está dizendo, ele errou nisso, porque perfeito na Bíblia só foi Jesus. Paulo diz, nós porém vamos se apresentar a vocês, e principalmente diante de Deus, com o rosto descoberto. Não só Deus, mas o povo, a igreja, vai saber exatamente quem eu sou. Ele está dizendo, eu não vou colocar um véu para vocês acharem que eu brilho. Porque esse era o dilema de Corinto, e basta você ler a segunda carta para vocês verem que aquele povo constantemente dizia, o Paulo, ele é homem de Deus, mas o Paulo tem fraqueza. O Paulo é homem de Deus, mas o Paulo tem falha. O Paulo é homem de Deus, mas o Paulo tem problema. E na segunda carta Paulo diz, das minhas fraquezas opera o poder de Deus. Gloriar-me-ei das minhas fraquezas, porque nessas fraquezas o Senhor se manifesta. E alguém, ao invés de dizer, Paulo é homem de Deus, mas tem problema, alguém está dizendo, apesar dos problemas, ele é homem de Deus. Então ele está dizendo, eu com o rosto descoberto vou até vocês, me expondo, deixando vocês saberem que eu não brilho, deixando vocês saberem que eu não vivo carregado de glória, deixando vocês saberem que eu não ando o tempo todo com poder sobrenatural em mim para curar pessoas, para revelar pessoas, para profetizar. Não, esse poder não está 24 horas em mim, ele está acessível, mas ele pertence 24 horas ao nome de Jesus, a quem eu clamo e posso clamar a qualquer momento. Mas a excelência do poder permanece sendo dele. E Paulo está dizendo, nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Ele está dizendo, quando eu exponho minha humanidade, eu estou refletindo a glória dele. Quando as pessoas, agora como pode ser isso? Aqui é um paradoxo. Como que ao mostrar, ao expor minha humanidade, eu estou refletindo a glória de Deus? Como que ao alguém conhecer as minhas fraquezas, isso glorifica o Senhor? Nós, seres humanos, trabalhamos para ocultar as nossas fraquezas. Nós trabalhamos para ocultar as nossas limitações. Isso vem desde o Éden. O Adão, ele não se preocupou em esconder o pecado dele. Qual foi o pecado do Adão? Humanamente falando, comer uma fruta. Estou falando bem simplório, bem simples. Comer uma fruta. Qual era do Adão? Pega uma fruta parecida, amarra no pé. Vai que Deus contou quantas frutas tinha. Sei lá, bota uns galhos na frente do buraco que ficou lá na árvore. Vai que Deus olha para aquela direção e dá falta de uma. Ele não se preocupa em esconder o pecado. O Adão se preocupa em esconder a nudez. Porque quando a gente esconde as nossas mazelas, na verdade a gente está escondendo o que aquilo expõe. E o que aquilo expõe? Que eu não sou perfeito. O que aquilo expõe? Que eu tenho fraquezas. O que aquilo expõe? Que eu não sou 24 horas cheio de um poder sobrenatural. O que aquilo expõe? Que eu sou gente como todo mundo, sujeito às mesmas fraquezas que todos têm. Então, ao invés de esconder a fruta, o buraco que a fruta deixou, o Adão esconde aquilo que o pecado expôs. Ele cria roupas de figueiras para poder cobrir a nudez. E figueira na Bíblia fala de hipocrisia. Figueira na Bíblia fala de parecer algo que não é. Quando falamos de figueira no campo doutrinário, não falo do campo profético, porque no campo profético a figueira representa Israel. Se bem que Israel era o maior cenário de hipocrisia que havia. Mas quando falamos do campo doutrinário, a figueira fala de você tentar esconder ou mostrar algo que você não é. Tentar mostrar um fruto que não está no tempo que você dá. Ele pega folhas de figueira, ele cose, ele faz uma roupa.
Porque ele não quer esconder a fruta que ele comeu, ele está escondendo o que aquilo expôs. Ele está escondendo a nudez que ficou à mostra e viu Adão que estava nu. Uau, Adão descobriu que ele não era perfeito. O Adão descobriu que ele tinha problema. Sabe, queridos, o Judas precisava trair. Sim, eu pulo lá para a crucificação. Estava profetizado, alguém tinha que trair Jesus. Mas imagina comigo, por favor, se ao invés de correr para aquele sinédrio, Judas corresse para o pé da cruz e dissesse: Jesus, eu errei, eu te traí, o Senhor falou que eu faria e eu fiz. Imagina comigo se a graça não teria alcançado Judas. Se Jesus nos perdoou os soldados que o crucificaram, Jesus disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou Pedro que o negou e colocou ele como o primeiro pastor da igreja, porque Jesus não perdoaria o Judas. Mas o Judas não corre para a cruz para dizer: Pai, eu estou exposto. Ele vai tentar resolver o problema pelos bastidores, porque para Judas o que importava era a sua reputação. Para Judas o que importava era aquilo que as pessoas pensariam sobre ele. Então ele tenta a todo custo desfazer o que fez. E quando ele não consegue, ele acaba com a própria vida. Paulo está nos ensinando, segundo os Coríntios 3,18, dizendo: tira o véu. As pessoas precisam saber que você não brilha. As pessoas precisam saber que você é gente. Porque com o rosto descoberto, eu reflito a glória de Cristo como se fosse um espelho. Mas pastor, como minha humanidade vai refletir a glória do Senhor? Eu lembro-me de uma mensagem do pastor Luciano Subirá. Até agora nem frisquei aquilo que eu trouxe. Se der, daqui a pouco a gente fala. Ele disse que pregando em um lugar, e ele estava lá falando, e ele começou a falar sobre suas mazelas, dizendo: o Senhor me usa, mas eu não sou perfeito. O Senhor me usa, mas eu não consigo orar todos os dias. O Senhor me usa. E depois do culto, o irmãozinho procurou ele e falou: pastor, hoje Deus reacendeu o meu chamado. Agora eu sei que Deus vai me usar. E ele disse que ficou muito feliz com a mensagem do irmão, e falou assim, com a informação do irmão, e falou assim: irmão, qual a parte da mensagem que te tocou tanto assim? Ele disse: pastor Subirá, se Deus te usa com esse tanto de defeito que você tem, cara, eu não tenho metade dos teus problemas. Tem jeito para minha vida. Ele conta que brincou com aquele irmão e falou: rapaz, você também não aprendeu nada com o que eu preguei hoje. Mas sabe, queridos, quando as pessoas veem a tua humanidade, é a hora de começar a se perguntar: por que Deus usa ele? É a hora de começar a se perguntar: por que Deus usa ela? Eu conheço os defeitos dele. Eu conheço os defeitos dela. Essa é a hora que Deus pega os seus tesouros e coloca dentro de um vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder não seja do vaso, mas seja do dono do tesouro. Para que a excelência da glória seja dele. Então todas as vezes em que eu não tento criar uma capa de santidade, mas que eu deixo demonstrar a minha fraqueza, a minha necessidade, que eu solicito ajuda, que eu digo a alguém: me ajuda porque eu preciso, eu não estou bem. Quando a minha humanidade é exposta, a glória de Deus é refletida aos homens, porque alguém disse: Deus está usando, não é mérito dele, é porque Deus quis usar, é porque Deus quis encher. Então agora nós estamos refletindo a glória de Deus, não com um arrodo de santidade falsa, não com uma capa de general como a de Naamã, não é com a demonstração de falsa santidade, não. Eu estou glorificando a Deus das minhas fraquezas, aquelas mesmas que eu estou lutando diariamente para abandoná-las, aquelas mesmas que eu estou lutando diariamente para deixá-las de lado, aquelas mesmas que alguém já olhou e diz: uau, não tem nem esperança que ele mude. É nessas fraquezas, nessas mesmas que um dia Deus vai me mudar em cada uma delas ainda, em nome de Jesus. Mas é nestas que eu glorifico o nome do Senhor, porque alguém está dizendo: é gente como eu, mas é usado, é gente como eu, mas é cheio do Espírito Santo, é gente como eu, mas quando abre a boca Deus fala. Aleluia! Nós estamos tentando dar espiritualidade a Deus. Esses dias atrás eu vi alguém falando sobre isso. Não, Jesus veio aqui na terra, Jesus não precisou falar em língua, Jesus não precisou de um monte de coisa, ele foi citando. Mas deixa eu te dizer algo: Jesus veio à terra para experimentar a vida de homem. Ele já tinha vida espiritual.
Ele veio aqui para experimentar a nossa língua, a nossa comida, o nosso dia a dia, os nossos cansaços. Nós temos a humanidade, então nós estamos daqui tentando experimentar a língua dele, a glória dele, o vigor dele, o alimento que quem dá é ele. Ele veio aqui exatamente, Hebreus fala sobre isso, para ser experimentado naquilo que eu vivo diariamente. Eu estou buscando ele para diariamente experimentar do que ele vive, do que ele experimenta, do que ele vê, do que ele fala. Eu estou aqui tentando viver a vida dele, porque ele veio aqui viver a minha vida. É por isso que quando ele veio aqui, ele falou o meu idioma, para que hoje eu pudesse dobrar os joelhos e orar nas línguas do céu. É por isso que ele veio aqui e comeu a minha comida, para que hoje eu pudesse sentar aqui e comer um alimento espiritual. É por isso que ele veio aqui e andou pelas minhas ruas, para que eu pudesse chegar lá um dia e andar pelas ruas de ouro, pelos rios de cristal, andar por tudo que ele tem lá na glória e conhecer o lugar dele. Deus não precisa da minha espiritualidade, isso ele tem para me dar. Ele precisa da minha humanidade. E a gente falha quando a gente tenta dar espiritualidade para Deus. A gente falha quando a gente tenta mostrar para Deus que a gente é bom. A gente falha quando a gente tenta mostrar para Deus que a gente é perfeito. A gente falha quando a gente cozer folhas de figueira e faz uma roupa de santidade para aparecer diante dele, com a roupa que cobre o nosso pecado a partir de nossos esforços. É interessante que o Adão sempre apareceu diante de Deus nu, mas ele se sentia vestido. Aquela primeira vez que o Adão se apresenta vestido e ele se sente pelado. Já parou para meditar nisso? É a primeira vez que ele está vestido e é a primeira vez que ele se sente pelado. Porque os meus esforços, a roupa que eu faço pode me cobrir diante dos homens, mas não me cobre diante de Deus. Mas a roupa que ele me dá, e a Bíblia diz, o Senhor pegando a pele de um cordeiro, teceu roupas e deu para Adão e para Eva, porque só o que Deus me dá me cobre diante dele. Só o que Deus me dá me cobre diante dele. Só o que Deus me entrega me cobre de verdade. Só o que Deus me entrega resolve meus problemas. Nada que eu faça por conta própria resolve diante de Deus. Então Deus não quer a tua espiritualidade, Deus não quer a tua roupa de figueira. Ele quer que você se apresente de preferência nu diante dele. É que eu falo do teu espírito. Quando alguém questionar por que você está desnudo diante de Deus, você vai dizer, porque meu problema não é a nudez, meu problema foi uma fruta que eu comi lá da outra árvore. Porque a gente está cobrindo uma coisa para tentar resolver outra. E o que você está cobrindo não resolve o buraco que a fruta deixou lá no galho da árvore, porque você arrancou uma. O que você está tentando resolver aqui não cobre o estrago que você deixou lá atrás. Então o problema não é a roupa. Pare de cobrir uma coisa para tentar tampar outra. Deus nunca sentiu falta da roupa, mas Deus sentiu falta da fruta que ficou na árvore. E Deus diz, você comeu do fruto que eu disse para não comer. Porque diante de Deus a gente tem que se apresentar e dizer, Deus, eu estou com um problema aqui. A minha humanidade me venceu hoje. E eu falhei. Não, diante de Deus a gente não ora com cargos. Diante de Deus a gente não ora com títulos. Diante de Deus a gente não ora com dons. Deus aqui é o profeta. Deus aqui é o curador de enfermos, o operador de milagres. A maior revelação que Jesus nos trouxe quando esteve aqui na terra foi o direito de chamarmos Deus de Pai. A maior revelação que Jesus nos trouxe aqui na terra foi o direito de chamá-lo de Pai. Ele disse, quando orares, orareis assim, Pai nosso. Oh, a maior revelação que Jesus trouxe quando esteve aqui na terra foi que Deus não é apenas teu Senhor, Ele é teu Pai. Você não é mais servo, você é filho. Porque a religiosidade nos apresenta um patrão. A religiosidade nos apresenta um Senhor que domina sobre nós, e de fato Ele o é. Mas esse Senhor é meu Pai.
Esse Senhor que me diz o que fazer porque Ele é meu Senhor, Ele também me pega no colo, me abraça. Se eu tiver coragem de apresentar a minha humanidade para Ele, Ele vai pegar a espiritualidade dEle para encher o que falta em mim. Eu não tenho que dar espiritualidade para Deus porque eu não sou espiritual, eu sou humano. Paulo diz, eu sou carnal em Romanos 7. Agora, quando eu me apresento em carne para Ele, Ele renova o meu espírito com o espírito dEle. Ele me dá a espiritualidade dEle, a santidade dEle. E aí a segunda parte do versículo diz assim: por causa disso, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória nesta imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você entende de onde vem a transformação? Não pode haver transformação onde não há reconhecimento de necessidade de mudança. Eu chego diante dele e digo: Senhor, eu sou humano. Senhor, eu estou cheio de problema. E ele agora vai dizer: certo, filho, eu vou te dar a minha espiritualidade. Como pelo meu espírito eu te transformo. Pelo meu espírito eu te mudo. Pelo meu espírito eu restauro a tua humanidade. Pelo meu espírito eu te faço gente de novo. Pelo meu espírito, filho, eu pego você e resgato para perto de mim. Diante dele eu só preciso ser eu. Eu compartilhei agora à tarde um vídeo. Eu acredito que seja uma moça angolana cantando em um podcast. Compartilhei em minhas redes sociais. E é um espontâneo, não sei se faz parte da música ou Deus deu a ela naquela hora. E ela começa a cantar diante dele. Quando eu oro, eu não preciso ser forte quando eu oro. Primeira vez que eu ouvi aquela letra, eu perdi rapidamente o vídeo. Hoje, quando eu achei, eu baixei, fiz o download ligeiro, um vídeo de 1 minuto, que eu falei: isso aqui precisa ser de cabeceira. Ela começa a dizer diante dele: quando eu oro eu não preciso ser forte. Diante dele, quando eu oro, eu não preciso ser o Superman. Não, eu não preciso ter uma alta conta bancária. Não, diante dele eu preciso ser humano. E quanto mais fraco eu for, mais forte ele se manifesta. Porque o poder dele se apresenta na minha fraqueza. Só que o inimigo faz o contrário. Todas as vezes que a gente chega diante de Deus, o inimigo diz exatamente para a gente esconder nossa fraqueza, porque senão Deus não vai atender a nossa oração. E quando você ora, você não precisa ser forte, você precisa ser filho. E filho, quando cai e se machuca, ele não precisa ser forte diante do pai, ele precisa apresentar a dor, porque se ele apresentar a dor, o pai cuida. Se ele apresentar a dor, o pai para o que está fazendo e zela. Se ele apresentar a dor, o pai vai cuidar das feridas e vai trazer cura. E aqui você chega na intimidade. É quando você descobre que ele cuida de você mesmo em meio às tuas fraquezas. É quando você descobre que ele cuida de você mesmo você não sendo tão bom. E quando você descobre que ele cuida de você, mesmo você não sendo isso tudo que talvez até você achava que era. Por que às vezes o Senhor, ele tira de nós um pouquinho da glória? Já passou por isso? Quem prega, quem canta, sabe do que eu estou falando. Tem fase que você está pregando, está ministrando, e o poder está acontecendo. Tem fase que você tenta abalar o céu e você não abala nem o sapato. Você prega a sua melhor mensagem, não dá nada. Você ministra a sua melhor, seu melhor espontâneo, vira ladainha. Porque parece que a unção vai embora. Por que ele faz isso de tempo em tempo? Para nos lembrar que a glória é dele. Para nos lembrar que a unção ainda é dele. Para nos lembrar que o poder é dele. E é nessa hora que eu devo correr de volta para ele e dizer: pai, eu entendi, é teu. É teu. Pode me usar, porque agora eu vou glorificar o teu nome. Eu entendi, não é meu, é teu. Então no outro dia você chega e você não faz nada do que você vinha fazendo, só que dessa vez acontece. Então aquele dia você traz uma mensagem que você acha que não vai ser boa, e naquele dia Deus faz algo diferente. Naquele dia você canta a música que todo mundo está acostumado a cantar, e você cantou ela por desgosto. Já cantou um hino por desgosto?
Você não lembra de nenhum outro, não está inspirado para nada. Então você pega um que você acha que a igreja toda sabe, você canta só para poder preencher, porque você está na escala. Um louvor que nem sai do coração, mas naquele dia ele te surpreende. Você volta para casa dizendo o que aconteceu, e o Senhor está dizendo no teu ouvido: é para você lembrar que é eu que faço. É para você lembrar que a glória ainda é minha. É para você lembrar que a unção ainda é minha. Como é que eu sou transformado, pastor? Eu sou transformado de glória em glória. Não é de luta em luta, não é de problema em problema. Muita gente aprendeu que a gente é transformado de problema em problema. Não, você é transformado de glória em glória. Você vai subindo níveis de glórias. Você vai subindo em níveis de intimidade. Você vai adentrando para dentro do tabernáculo de Deus. O povo de Israel, quando chegava para sacrificar no tabernáculo, e ali é uma manifestação da graça. Ele lidava primeiro com a primeira cortina que ficava afastada de todo o tabernáculo, cobrindo o quintal do tabernáculo. Ali é a porta da salvação, a porta da graça. Você entra ali dentro antes de sacrificar, antes de corrigir qualquer coisa, antes de resolver, porque seja lá o que você vai resolver lá dentro. É o primeiro nível da intimidade. Você atravessa a cortina. Você ainda tem uns pecados, você ainda tem uns problemas, ainda carrega um cordeiro que não sabe se vai ser aprovado ou não. Mas você acabou de entrar para o pátio do tabernáculo. Você acabou de entrar na porta da graça. Você acabou de entrar na porta do evangelho. Só que antes de entrar no lugar santo, você se depara com o altar de sacrifício. Porque essa é a próxima fase. Depois da gente receber gratuitamente com todos os nossos pecados a porta do evangelho, a gente chega lá dentro e descobre que vai ter que resolver tudo. É a hora que muita gente esfria. Você se dá de cara com um altar de sacrifício. Ali não é o lugar que Deus ouve tua oração. Ali é o lugar que você sacrifica para conseguir uma brasa, para levar para o altar do incensário que está lá dentro. Deus só vai te ouvir na última fase. Então você começa a sacrificar. Você começa a se abster de coisas. Agora olha que interessante. O cidadão chega com o cordeiro nos ombros. Ele se apresenta para o sacerdote e diz: eu vim sacrificar. O que você fez, meu filho? Ó, sacerdote, eu cometi um pecado. Porque o perdão estava ligado à confissão. Eu cometi um pecado. Eu cometi um erro. Olha, sacerdote, eu fiz tal coisa que não devia. Eu quebrei tal lei. E ele apresenta seu pecado. Ele apresenta as suas falhas. Ele apresenta as suas impurezas. Por favor, me dê sua atenção nisso aqui. Eu sei que Deus vai falar com você. Ele apresenta a sua lista de problemas. Ele diz: olha, sacerdote, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu estou cheio de pecado. Ele está com um cordeiro aqui no ombro. O sacerdote manda descer o cordeiro. Ele não confere a roupa do homem. Ele não confere a cara do cidadão. Ele não confere a barba dele. Ele não confere o chapéu dele. Ele não confere a altura dele, o peso dele. Ele não confere nada do homem. O que é que o sacerdote confere? Ele confere o cordeiro. Diz: ok, cheio de pecado, fica aqui do lado. Eu vou conferir o cordeiro. Você está cheio de mancha, mas o cordeiro tem que ser puro. Você está cheio de problema, mas o cordeiro tem que ser imaculado. Você chegou aqui cheio de situação difícil, mas é o cordeiro que precisa ser perfeito, não você. Não é você que precisa ser perfeito, é o cordeiro. Então quem é que eu vou averiguar quanto sacerdote? Não é você, é o cordeiro. E se o cordeiro for aprovado, você é perdoado. Alguém tem que entender isso. Não sou eu que busco a aprovação de Deus. Ele vai avaliar o cordeiro. E o cordeiro que eu apresento nas minhas orações, ele é santo. O cordeiro que eu apresento nas minhas orações, ele é puro. O cordeiro que eu apresento nas minhas orações, ele é sem mancha. O cordeiro que eu apresento nas minhas orações, ele não tem mácula. Ele serve para o sacrifício. Se o cordeiro é aprovado, não sou eu, é o cordeiro. Ele diz: bota a mão sobre o cordeiro, toca nele, porque não tem outro jeito de ser purificado senão tocando em Jesus. E o cordeiro é Cristo.
O homem tocava o cordeiro, colocava as mãos sobre ele, e então a pureza do cordeiro era transferida para ele, e toda a impureza dele é transferida para o cordeiro. Que troca mais injusta! Todos os pecados dele sendo transferidos para um cordeiro puro, e toda a justiça do cordeiro sendo transferida para um homem impuro. Porque não é o homem que é aprovado, é o Deus que usa ele. Não é o homem que é puro, você nunca vai conseguir ser. É o Jesus que se sacrifica por você. E agora o cordeiro que levou a culpa por todos os meus pecados é colocado no altar, e ele é morto no meu lugar. Ele não fez nada, ele não cometeu nada, quem pecou foi eu, mas ele levou a culpa por mim, ele levou o castigo por mim, e eu vou voltar para casa livre, justificado, purificado, porque ele morreu naquele altar de sacrifício no meu lugar. E quando o cordeiro morre, quando o cordeiro é imolado, eu sou justificado. Então agora eu pego uma brasa do altar do sacrifício. Já não bastava o perdão, já não bastava a justificação, já não bastava a purificação, mas Deus não quer apenas te justificar, Deus quer te encher. Deus não quer apenas levar o sacrifício por você, não. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Então o sacerdote pega você agora e te conduz para o altar do incensário que está no lugar santo. A função do sacerdote sempre vai ser fazer você fazer algum sacrifício, porque ele precisa, como ministro sobre tua vida, te conduzir a um lugar santo. É o nosso papel quanto pastor. Sempre que alguém chegar, a gente vai fazer algum sacrifício, porque não tem a ver com sacrifício, tem a ver com a brasa que você vai tirar desse altar depois. E você tira uma brasa dali e leva lá, e com aquela brasinha você acende o altar do incensário, e quando aquela fumaça do incensário chega até a Deus, você pode pedir o que quiser naquele lugar santo que Deus te atende. Você pode pedir o que quiser naquele lugar que Deus te responde. Você pode pedir o que quiser naquele lugar que Deus vai te dar. Ele já te perdoou, Ele já te justificou, Ele já te santificou, mas agora Ele está te levando para um lugar santo, dizendo: filho, peça o que quiser, que eu estou aqui para atender você. Mas isso não acontece lá fora, isso acontece no átrio interno, isso acontece no lugar santo, isso acontece no lugar de intimidade. E para o sumo sacerdote, uma vez por ano ele podia ir além do altar do incensário, e ele atravessava as cortinas para um encontro pessoal com Deus. Imagina que o nosso cordeiro, ao morrer, rasgou aquele véu. Ele está dizendo: filho, eu estou te oferecendo, primeiro, salvação. Você entra pelas cortinas, pelos portões, com todos os seus pecados. Segundo, o sacrifício do cordeiro te dá justificação. Terceiro, o altar do incensário, filho, vai te conceder todas as bênçãos que você precisa nessa terra. Mas não é querer de Deus apenas te salvar e te abençoar aqui. Não é querer de Deus apenas te salvar, te perdoar e te fazer próspero, curado, não. Ele está nos convidando para um lugar mais adentro. É de glória em glória. Ele está nos convidando para um último nível, onde só um sumo sacerdote entrava. Mas agora nós não usamos mais véus, nós estamos com o rosto descoberto, com a nossa humanidade exposta. E nós entramos naquele santo dos santos, e quando o sacerdote entrava ali, ele mostrava suas mãos sujas de sangue diante da arca, para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. O sangue era dele? Não, o sangue era do cordeiro. Era o sangue do cordeiro que dava acesso ao santo dos santos, sem risco de morte.
Era o sangue do Cordeiro que dava acesso ao lugar de intimidade sem risco de morte. Então agora o Deus que já não nos deu mais espírito de temor nem de escravidão, mas nos deu um espírito que com ousadia nos ensina a chamá-lo de Pai, e nos ensina que somos filhos. Com o sangue do Cordeiro, o Senhor nos convida a adentrarmos em um lugar de intimidade, adentrarmos em um lugar secreto, adentrarmos em um lugar de experiência, adentrarmos em um lugar onde só sabe explicar ou nem sabe explicar, mas só consegue entender o que acontece ali quem já entrou naquele lugar, e que quem entra naquele lugar nunca mais quer sair. Você prepara um ambiente de adoração, você prepara um ambiente de oração, você prepara um ambiente de busca, e quando você entra no ambiente que você preparou, Deus mostra que Ele já tinha preparado um ambiente de glória. Deus te conduz a um nível novo, Deus te conduz a uma intimidade nova, Deus te conduz a um lugar onde você não só vai falar, mas você vai ouvi-lo, e Ele te chamará de filho e dirá: eu estou contigo. Aleluia. Não tem a ver com a minha justiça, não tem a ver com a minha purificação. É o sangue do Cordeiro, é a pureza do Cordeiro. Jesus está nos convidando ao Santo dos Santos. Jesus está nos convidando ao lugar secreto, onde você não vai se apresentar lá dizendo: Deus, eu sou forte, forte e corajoso como Sansão. Não. Ele está dizendo: vem com a tua humanidade, porque eu tenho espiritualidade para você. Vem com tuas fraquezas, eu tenho força para você. Vem com as tuas impurezas, eu tenho pureza para você. Vem com as tuas mazelas, eu tenho santidade para você. Vem com os teus problemas, eu tenho solução para você. O Senhor está nos convidando a um lugar adentro, um lugar onde muita gente não entra há muito tempo, e dizendo: entra aqui, filho, com todos os problemas que você tem. Entra aqui, filho, com o rosto descoberto. Entra aqui, filho, com todas as mazelas que você tem. Porque não é você que eu vou avaliar, é o seu Cordeiro. Não é você que eu vou avaliar. Chama lá o Gedael, Marcelo, antes. É o Cordeiro que você está apresentando. Sabe, queridos, o que nos define como igreja não são as nossas reuniões. Reuniões tem para todos os propósitos. O que nos define como igreja é em nome de quem nos reunimos. Quando nos reunires em meu nome, não tem a ver comigo, é com Ele. Não tem a ver com a minha pureza, é com a pureza dEle. Não tem a ver com a minha justiça, é com a justiça dEle. É com a santidade dEle. É com o sangue dEle. Ele nos chama agora para perto dEle, para um lugar de intimidade, e diz: filho, eu me revelarei para você. Se volte a Deus aí, porque já há uma unção pairando sobre a casa. Ele está nos convidando adentro do véu, dizendo: filho, não pare aí do lado de fora. Se você tem alguma coisa para conversar com Ele, a hora é agora.
unção aqui, Deus. Eu tenho mancha, mas o cordeiro é puro. Eu tenho defeito, mas o cordeiro é puro. Eu tenho problema, mas o cordeiro é puro. Então é pelo sangue do cordeiro que eu me apresento agora. É pela pureza do cordeiro que eu me apresento agora. Por favor, deixa o teu espírito orar agora. Deixa o teu espírito orar agora. Sim, deixa o teu espírito gemer junto ao Espírito de Deus agora.
pastora. Meu Deus, não. Deixa Deus fluir. Vai lá,